paz seja convosco. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021 e em alguns vídeos eu falo que toda vez que tá começando um ano, né, que tá se findando um ano, começando um outro ano, nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos a serem realizados, nós temos metas a serem alcançadas. E na minha vida também não é diferente, eu também tenho muitos planos, também tenho muitos sonhos, também tenho muitas metas. Também, por vezes, eu me entristeço porque o tempo da espera, o tempo da promessa, ele parece que tem se estendido e por muitas vezes nada tem acontecido. Mas bem sei eu que nada foge do controle das mãos do Senhor. E por muitas vezes o Senhor, ele trabalha de formas as quais a gente não entende, as quais fogem do nosso controle, mas não foge do controle das mãos do Senhor. Na live passada, nós começamos a conversar e o Senhor, ele me trouxe a mente e o coração, ministrando para o meu coração mesmo, sobre José. José, por ser um filho amado, né, de seu pai. José, ele era o filho mais novo e seu pai, Jacó, o amava mais que seus outros filhos, assim como a palavra nos relata, pelo fato de José ser o filho da sua velhice. E isso causava tristeza a seus irmãos. E seus irmãos começaram a meio que rejeitá-los do meio dos demais. E Jacó fez para o seu filho uma túnica digna de príncipes para um pastor de ovelhas. Mas porque o Senhor ali já estava dando um sinal do que seria o futuro de José. E aquela túnica, ela despertou um ódio muito grande dos seus irmãos. Despertou uma ira dos seus irmãos, aos quais eles desejaram a morte de José. Eu não sei qual a túnica o Senhor confiou às suas mãos, mas eu sei que essa túnica, ela tem despertado inveja de muitos que estão ao seu redor. Existem muitas pessoas que estão conosco, elas estão ao nosso lado, mas elas não estão conosco. Existem pessoas que sorriem com os lábios, que batem nas nossas costas, mas que elas querem ver a nossa derrota, elas querem ver o nosso mal. Os irmãos que estão no canal há mais tempo sabem que em 2016 eu entrei numa campanha de oração e clamei ao Senhor por uma porta de emprego. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele me respondeu. E desde então eu fui chamada numa empresa, eu comecei a trabalhar no ano de 2016 nessa empresa. Eu comecei como vendedora, depois me passaram para gerente. E eu sempre eu busquei ser uma pessoa muito justa. Entre ser uma pessoa boa na forma de agradar os outros ou ser justa na forma de agir com justiça para um bem conjunto, eu sempre optei em ser uma pessoa justa. Até porque eu sou uma pessoa temente a Deus e sei que tudo que eu planto hoje eu vou colher no dia de amanhã. Porém, esse plantio, porém esse temor, porém eu ser uma serva do Deus vivo, não me deixa imune de traições, não me deixa imune de afrontas, não me deixa imune de traição. E eu já estava nessa empresa, esse ano iriam fazer 5 anos, e 2 das funcionárias que estão lá, na verdade 3, né, das funcionárias que estão lá,
fui eu que peguei o currículo, fui eu que chamei para trabalhar. E tem uma das que estão lá que não, né? Que foi numa das minhas férias, nas minhas primeiras férias, que contrataram e pegaram essa pessoa. E um certo dia, eu, né, querendo ser a correta, querendo ser justa com o bem comum, eu tomei partido de na verdade, duas das meninas, em certa situação que não estava correta dentro da loja. E o meu erro não foi ser justa. O meu erro, ele não partiu em ser boa. O meu erro, ele partiu em ser ingênua demais. Onde eu tomei partido de duas das meninas, sem saber que pelas costas elas estavam agindo contra a minha pessoa. Resumindo tudo, no dia 3 de fevereiro, eu fui demitida sem justa causa. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu sempre recebo muitos e-mails de pessoas que por causa da pandemia perderam o emprego, ou de mulheres que querem sair do segundo casamento, mas não têm forças porque têm medo na parte financeira, ou de pessoas que muitas vezes falaram sobre o vídeo ao qual eu fiz de estocar alimentos e quem não tem condições, as quais eu falei e continuo falando, que aquele vídeo eu falei sobre as pessoas que não têm condições de fazer reservas. Eu não falei para as pessoas que têm condições de fazer reserva gastar absolutamente e depois passar apurado. E eu venho falar para vocês que hoje eu assinei todos os documentos aqui que eu precisava. Hoje eu sou mais uma como muitos de vocês. Hoje eu sou mais uma desempregada. Isso assusta? Assusta. Eu sou a provedora do meu sustento. Eu pago aluguel. Dá medo? Dá medo. Mas eu tenho uma confiança tão grande no Deus que eu sirvo. Eu tenho um temor tão grande no Deus a qual eu sirvo, que eu consigo todos os dias deitar minha cabeça no meu travesseiro e dormir. Eu consigo todos os dias, se preciso for, andar pela minha cidade de cabeça erguida, porque eu não tenho nada que me acuse. Porque o meu erro pro mundo foi ser justa, foi optar por fazer o certo. E se o tempo voltasse e eu vivesse a mesma situação a qual eu vivi, eu faria tudo igual. Porque eu sempre fiz tudo abaixo do temor de Deus. E hoje eu continuo conseguindo dobrar os meus joelhos, eu continuo conseguindo orar e invocar o nome do meu Deus, e eu continuo sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida. Não porque eu sou boa, não porque eu sou melhor do que alguém, mas porque eu tenho temor de Deus e eu sempre optei em ser justa. Assim como José, quando foi jogado na cisterna, quando foi vendido como escravo, quando foi tentado pela mulher de Potifar. Talvez muitas vezes triste, abatido, talvez sem entender, mas nunca contestando. Ele perseverou, ele adorou, ele buscou e Deus o honrou. E certo estou eu, assim como o meu Deus está no céu, que assim será na minha vida. E a partir do momento que você crê e você praticar a justiça diante de Deus e dos homens, assim será na sua vida também. Seu cativeiro será mudado, sua história será uma nova história. E muitos daqueles que zombaram, que pisaram, que nos traíram, que nos humilharam, eles vão ver que Deus é na nossa vida. E eu creio que será o meio onde muitos destas, melhor dizendo, irão dobrar o seu joelho e irão confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Eu não sei qual dificuldade você tem passado. Talvez você esteja vivendo o mesmo que eu estou vivendo no dia de hoje. Mas eu queria muito que você tivesse a fé que eu tenho, a esperança que eu tenho e a certeza da vitória que eu tenho. Paz seja convosco. Deus abençoe.